Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Quero meditar com vocês em cima de uma passagem que está lá em Atos, no capítulo 26, no momento em que Pedro faz a sua defesa ali diante do rei é, Agripa, né? E, bom, ele vai contar a sua história de vida. Ele, no capítulo 26, no versículo 12, diz: Em uma dessas viagens eu estava me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. Então ele vai contar a experiência de conversão dele, né? O encontro que ele teve com Jesus ali no caminho de Damasco. Antes, aqui no livro de Atos também, ele já havia contado, das defesas de vida dele, né, e de Cristo, ele conta também essa história de conversão. Ele fala, estava eu, e ele descreve tudo do mesmo jeitinho. Estava eu era um perseguidor, um fariseu, conhecedor da palavra, da lei, e estava eu indo para Damasco, e ele fala, isso que me foi revelado Cristo, e ali então de perseguidor eu passei a ser um seguidor de Cristo. Então ele conta, duas vezes ele conta a história do mesmo jeitinho. E aqui no livro de Atos, então a gente vai ver essa história sendo contada pelo próprio Paulo duas vezes, além da história que ele mesmo viveu. Ele faz várias referências em relação ao que ele, a essa experiência que ele teve na carta aos Gálatas, em Filipenses também, em Timóteo. Então ele conta, ele relembra quem ele era e a experiência que ele teve com Deus em vários momentos, testemunhos de vida dele. E eu fiquei me perguntando, né, sobre quantas vezes nós nos calamos diante dos nossos testemunhos, porque achamos que eles estão ultrapassados ou achamos que não fazem mais sentido para aquele momento que nós estamos vivendo, e essa é uma baita de uma mentira do inimigo contra as nossas vidas, né? O que nós passamos precisa servir de encorajamento para outras pessoas, precisa servir de apoio para outras pessoas e principalmente de testemunho de que Jesus, o mesmo Jesus que nos livrou, que nos salvou, que nos livrou de uma condenação eterna, está disponível para essas pessoas. Ou até mesmo dentro da própria igreja, pessoas que estão passando por mesmas lutas que nós passamos, e se nós vencemos, essas pessoas também podem vencer em Cristo Jesus. E até mesmo testemunhos de queda, né? De situações em que você pode dizer assim, olha, eu fiz decisões equivocadas e eu colhi esses frutos, e hoje eu ainda colho esses frutos, então você não precisa passar por isso. Então, os nossos testemunhos, as nossas vidas, elas podem e devem impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos nos calar diante disso. Ou, inclusive, o próprio Paulo, né, em sua carta aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, diz: Bendito seja o Pai, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, da importância de nós, né, sermos usados por Deus na vida de outras pessoas através do nosso testemunho. E ele termina dizendo: porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Qual a sua história de vida? O que você já superou em Cristo Jesus? Pode ter certeza que pelo menos uma pessoa nesse momento está passando pela mesma coisa que você já passou e precisa ouvir de você. Quem foi que te tirou desse lugar? Como que Deus se revelou? Como que Jesus se revelou na sua vida? Fale, abra sua boca e pregue Jesus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, que você possa curtir e compartilhar com quem você sabe que está precisando receber essa palavra. A paz.